Bonjour. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Assistencial Espírita Paz e Amor em Jesus. Um grande abraço a todos os pais por hoje, por esse dia de comemorativo, né? Sejam eles encarnados ou desencarnados, que estejam aqui presentes em nosso Evangelho Vibrações de Passe de domingo. Também gostaria de saudar os nossos companheiros que nos acompanham pelas mídias digitais, agora no momento ao vivo pelo Facebook e depois replicando em outras mídias também. Para iniciar, vamos fazer aqueles anúncios que a nossa diretoria sempre nos sugere que a gente divulgue. O primeiro é a respeito de um curso que está começando. Foi a primeira aula, mas ainda há tempo para aqueles que tiverem interesse de participar. O curso chama Ciclo Básico de Espiritismo, onde são apresentados todos aqueles conceitos básicos a respeito do Espiritismo, os termos, o que significa Evangelho, Vibrações e Passe, enfim, as coisas básicas. Esse curso tem duração de 4 meses, uma vez por semana, e nós temos em 3 horários distintos que vocês podem ver se vocês conseguem se encaixar. O primeiro horário é aos sábados, das 14 às 15h15. O segundo horário, às terças-feiras, das 14 às 15h15 também. E na própria terça-feira, às 20h15, até às 21h30. Venham, participem. Esse curso aqui acontece na sala Cianinha, aqui no andar intermediário. Não precisa de inscrição, basta ir direto lá na sala, no horário que acontece os cursos. Deu dúvida, eu não lembro o que o Wagner falou, eu não lembro que horário, onde que fica, não tem problema. Temos 2 caminhos, a livraria, que está sempre à disposição, e o nosso site, que todos os eventos, todos os cursos estão lá exibidos com informações que possam nos auxiliar a nós atingirmos esse nosso objetivo. Hoje, como a gente faz todos os domingos, com aquele trabalho magnífico da nossa equipe de eventos, nós estamos disponibilizando o prato da semana, que a renda obtida com esses pratos auxiliam nas obras e na manutenção da nossa casa, que é caro, que é dispendioso. Mas, enfim, hoje nós temos uma delícia, que é cannelloni, com 2 tipos de recheio. Nós temos o recheio de ricota com ervas finas ao molho ao sugo, ou o cannelloni com presunto e queijo e molho bolonhesa. Observe o carinho da nossa equipe, sempre procurando fazer opções que atendam vegetarianos e os não vegetarianos, ou aqueles que gostam de tudo. Então, está lá à disposição. No final, eu já estou vendo que o nosso companheiro está lá preparado para atender aqueles que tenham interesse. E agora, depois dessa introdução, vamos partir para a nossa parte espiritual. E para nós começarmos o nosso trabalho, nós vamos pedir para o Ricardo fazer a leitura da mensagem para a gente. Desculpa, é o Roberto. Perdão. Pode ser aqui. É isso aí. Bom dia. Então vamos ler a pergunta 582 do Livro dos Espíritos. Pode-se considerar a paternidade uma missão? É sem contradita uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande, que implica mais do que o homem pensa. Sua responsabilidade para o futuro. Deus põe a criança sob sua tutela, sob a tutela dos pais, para que estes a dirijam no caminho do bem. E lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam em endireitar as árvores do pomar
e de fazê-las carregar de bons frutos, do que em endireitar o caráter do filho. Se esse sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena. E o sofrimento da criança, na vida futura, recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Agora, a pergunta 583. Se uma criança se transviar, apesar dos cuidados dos pais, esses são responsáveis? Não. Mas quanto mais à disposição da criança são mais a tarefa é pesada e maior será o mérito se conseguirem desviá-las do mau caminho. Obrigado. Antes da nossa leitura do Evangelho, faltou um aviso muito importante. Solicitar a todos que estão aqui presentes de desligar os celulares. Vamos ter 45 minutos reservado a nós próprios. Deixamos o celular. Assim que terminar, a gente volta a ligar e a se sintonizar com os nossos afazeres. E agora o Ricardo vai fazer a leitura do Evangelho para a gente. Bom dia. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Honra teu pai e tua mãe. A ingratidão dos filhos e os laços de família. Santo Agostinho. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É necessário aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, aos menores sinais que revelam os germes desses vícios e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. E agora, para fazer a nossa prece inicial, o Paulo Freire. Bom dia a todos. Vamos agora fechar os nossos olhos e agradecermos pela oportunidade de estarmos aqui nesse dia, nesse ambiente tão amoroso, tão acolhedor, para que possamos aprender os conhecimentos que serão passados pelo nosso palestrante da manhã e que ele seja iluminado pelos nossos amigos da espiritualidade. Que assim seja. Obrigado, Paulo. E a palestra de hoje, sobre o Dia dos Pais, quem vai fazer para nós é o José Rando. José, boa palestra para você. Muito bom dia. Parabéns para nós que somos filhos. E reforça esse parabéns para aqueles que já são pais. Diz que há pelo menos chegou até a mim, um recado numa igreja na França, Wagner, bonjour, e que fala assim: ao entrar na igreja, buscando um contato com Deus, desligue seu celular. Ele não vai fazer esse contato por esse instrumento. Mas se você quiser falar com ele, sugerimos então que você faça durante o seu momento no trânsito, numa estrada, porque certamente você vai encontrar com o Criador. Eu achei assim meio agressivo, mas como chegou, estou passando para vocês. Estejamos agradecidos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos unidos nessa casa e reunidos em torno dessa doutrina que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia a cada momento. Eu separei aqui algumas questões, quando a Elaine falou: olha, Rando, tem uma oportunidade para você no Dia dos Pais, se você se comportar bem durante o ano, né, você vai ter essa chance. Eu tentei, né? E quando aqui chego, percebo que a nossa casa,
assim como tudo que acontece no planeta também passa por uma questão de transição, né? Quando eu cheguei aqui há 25 anos atrás, era tão diferente. Não, tudo bem, era bem diferente as coisas, né? E quando aqui cheguei, eu me lembro que tinha o Marcos Canto, tinha outros oradores, como o Reinaldo Leite, né? O De Luca ocasionalmente vinha, pontualmente vinha. Rubens Cascapeira. Rubens Cascapeira, muito interessante. Uma vez estive aqui, ele fez uma palestra, e depois, indo ao ortopedista que me atende com acupuntura, eu falei assim, interessante, o senhor tem a mesma frequência verbal de um médico que eu assisti palestra ontem. Ele falou, é mesmo? Quem que é? Eu falei, Rubens Cascapeira. Ele falou, o Casquinha, fizemos faculdade juntas, né? Então, é interessante como o mundo parece tão... Estava lá em Suzano, né? E tão, assim, distante uma questão da outra, mas somos próximos, né? Ainda que a gente não se lembra. Então, Marcos Canto me apresentou várias questões com relação a esse livro maravilhoso chamado Aviluz, né? Marcos Canto faz uma leitura desse livro aqui maravilhosa. E os nossos filhos, né? A filha dele e o meu filho Rodrigo faziam a mocidade espírita, né? Então o pessoal falava assim, os cantos e os randos quando estiverem no momento de fazer palestra, tal. E a gente naquela situação de acompanhar os filhos, aguardar a saída, né? Hoje meu filho foi chamado para o plano espiritual, né? Está lá participando de vários conhecimentos e oportunidades, e o Marcos, né? E sua filha seguem nessa jornada, deixando sempre uma saudade da gente que gosta de pessoas assim. Fiz esse comentário para dizer que a gente torce para que a casa apresente, né, novos nomes, pessoas jovens que aqui estejam, tá? Semana que vem é você, viu? E que participem, né, com a intensidade que o jovem tem, né? Não faz mal errar, o ruim é não tentar. A transição passa por aqui. Comentei no primeiro trabalho, e eu tenho um compromisso de sempre fazer 2 palestras diferentes, para pelo menos uma vocês conseguirem me perdoar com mais facilidade, né? Que em alguns momentos a gente percebe que o púlpito é assim, acolhido por uma pessoa que fala assim, eu estou aqui, é um bate-papo, né? E é uma questão assim totalmente tranquila, né? Eu digo e sei que essas pessoas não falam por mal, mas estar aqui é muito mais do que um bate-papo por vários motivos. Uma, pela pesquisa que a gente faz, eu desde janeiro já refiz essa palestra 1 trilhão de vezes, né? Sempre buscando acrescentar, trazer, né? Ocupar e fazer por merecer essa atenção que vocês estão passando. E assim, se fosse bate-papo, eu teria que ouvir vocês. Coisa que numa palestra, infelizmente, ainda não é possível. Quem sabe, no decorrer da transição que nos aguarda, nós possamos nos encontrar nos diferentes espaços do Paz e Amor e ouvir o que vocês têm a dizer, que eu acho muito importante, né? Só para concluir essa ideia, quando o Marcos Canto terminava a palestra dele, eu chegava perto dele e fazia assim, mais ou menos, né? Só para incomodar, né? E ele perceber o quanto é importante que a gente dê uma devolutiva, né? Que seja aquela situação, aquele menear de cabeça, aquela situação que a gente busca em vocês, toda vez que a gente está falando. Para falar desse tema de hoje, né? Entre pais e filhos, que o Evangelho, que o Livro dos Espíritos trata com muita pertinência, né? Eu trouxe algumas pessoas da espiritualidade para que me ajudasse, né? Já senti muita presença do meu filho aqui hoje e sei que os demais, né, como Reinaldo Leite, orador fantástico, também se encontram. E eu digo para vocês o seguinte, existe hoje algumas questões que a gente tem que estar muito atenta no decorrer do nosso contato com as demais pessoas, que é ansiedade e indignação. Ansiedade, né, que é a sementinha da síndrome do pânico. Quem vive no momento seguinte está com pânico. Quem fica recordando o passado, às vezes está com depressão. São situações que a gente precisa procurar, né?
A indignação foi algo que eu aprendi recentemente, porque se eu tivesse aprendido antes não teria dado o devido valor, né? Que fala o seguinte: talvez nós sejamos no mundo o país de mais indignados. Onde já se viu? Onde isso vai parar? Tinha que ser esse pessoal. Tem um monte de frases prontas, né? Só que a indignação é feito um termômetro. Serve muito para ver a temperatura, mas não resolve na ação. Se a gente não se modificar, e principalmente se a gente não praticar o perdão, nenhum lugar vai estar bom. Nenhum lugar vai valer a pena, né? Porque a gente vai estar insatisfeito. A gente sai de casa, ai meu Deus do céu, nesse frio, Dia dos Pais, tomara a Deus que tenha ao menos uma palavra que vale a pena eu ter ido até lá, né? Aí o mentor fala, eu também estou esperando por isso, né? Porque é verdade, mas assim, que essa palavra não só passe por aqui, mas que nos encontre lá fora nos momentos de prática, porque a igreja que nós buscamos é a igreja do Cristo vivo em nosso coração, né, que permite que perceba que padres, que pastores também têm essa mediunidade e que falam abertamente, né? Por exemplo, o Papa Francisco recentemente disse, eu fiz um comentário com os padres, que não façam uma homilia, um sermão de mais de 8 minutos, mas que isso o povo dorme. Eu falei, nossa, 8 minutos, né? Até que o Pai do Amor é bonzinho com a gente, por 8 minutos, né? Aí ele ainda completou, para fazer um sermão, uma homilia precisa de 3 coisas, uma imagem, uma história e uma moral. É verdade, né? Então pega, por exemplo, o gasofilácio, o óbolo da viúva, né? A imagem do gasofilácio, a caixinha de esmola, né? Aí Jesus observando, o pessoal que tinha dinheiro, né? Nem Pix não tinha, deixava o dinheiro ali, o pessoal, olha só, que barulhão as moedas, aquela coisa toda, né? Aí chegou uma viúva, com toda humildade, colocou a única moeda que tinha ali, né? E Jesus fala, em verdade, vos digo que mérito teve essa senhora que não deu aquilo que sobrou, mas deu aquilo, sim, que ela acreditou que poderia fazer a diferença para alguém. É a famosa caridade verdadeira mesmo, né? E a gente percebe nessas oportunidades que a imagem, que a história que é contada e a moral que acompanha é exatamente o que tem que ter nesses momentos da vida da gente, no dia a dia, né? Quando você observa que muitas das pessoas que nos fazem bem sequer recebem da gente um obrigado. Então, ao final do dia, como a mensagem agora de Santo Agostinho, que a gente faz aquela reflexão, que será que eu fiz hoje? Fazer aquela avaliação e perguntar, se eu errei, permite que da próxima vez não faça novamente, né? Para que a gente, aos poucos, consigamos trabalhar a nossa evolução. Na sequência, nós temos uma dupla que duelam desde o tempo que a humanidade surgiu, né? Desde Capela até aqui. O amor em combate com o medo. Diz que existe na Bíblia uma frase dita, não tenhas medo. É a frase que mais aparece. São 365 vezes. Acho que Deus já deixou uma frase por dia para a gente lembrar. Não tenhas medo. Agora, não sentir medo é quase que impossível. O problema é se acostumar com ele. Não é mesmo? É aquela coisa da preocupação. Os chineses falam que a preocupação é uma ave que pousa na nossa cabeça. A gente só não pode deixar ela fazer ninho, né? E é verdade, porque a preocupação, a maioria que já se ocupa de uma forma, né, antecipada, muitas vezes nem acontece aquilo que a gente, né, está percebendo. Porque Deus, esse sim está de plantão. Ele não foi tomar um cafezinho e deixou um estagiário. Ele deixou ali, né, toda a certeza, pelo Cristo, que Ele está conosco o tempo todo, só que as preces que Ele recebe precisam, às vezes, ser tratadas com uma outra situação e não do jeitinho que a gente queria, né? Então, é importante que saibamos disso. Ouvi de uma senhora mineira, muito simples, né? Muito assim da roça mesmo, que toda vez que o medo quiser insistir em estar com a gente deve contar uma história para ele. Uma história que a gente caçou na decorrência da vida, porque somos caçadores de história, não é mesmo? E eu vou trazer para vocês uma história que eu ouvi sexta-feira, que me levou às lágrimas. E antes disso eu vou dizer a vocês o seguinte, para eu chorar,
Nem precisa ser muito triste, não. Viu? Basta a pessoa fazer aquela cara de você não está agradando. Fala, meu Deus, e não... Bom, tudo bem, vamos lá. A senhora me disse, a pessoa com a qual eu estava conversando, que quando ela tinha 17 anos, ela sofreu um estupro. E, em decorrência dessa situação que ela passou, ela engravidou. E que, em virtude da idade, da circunstância que isso aconteceu, ela abortou. O tempo transcorreu, ela está com 52 anos hoje. Ela era da igreja Congregação Cristã. Nasceu na Congregação Cristã. Permaneceu lá por muito tempo. E ela pedia a Deus que toda vez que o pastor fosse fazer algum tipo de orientação, porque eles têm a mediunidade, eles fazem isso, que não fizesse no amplo da coisa, fizesse especificamente para ela. E ela, depois do ocorrido, ela ficou um tempo sem ir, uns 30 dias sem ir. Passou na casa dela uma amiga, falou assim, vamos lá na congregação, vamos aqui e tal. Aqui em Guaianazes, trabalha em Guaianazes. Mora em Poá. Quem conhece Poá sabe que a primeira vez acha longe, depois que volta a ver que é longe mesmo. Mas é lá Poá que eu moro. Aí o que acontece? Ela estava lá no culto e o pastor falou, essa mensagem é para essa pessoa que ficou 30 dias longe da igreja. Deus manda te dizer que você realmente vai ficar mais tempo ainda e que você precisa conhecer outras situações que nós não temos como te apresentar, mas que nós estaremos contigo na bênção que você precisa conhecer. O processo de fé é uma caminhada. Quando as pessoas encontram lugar, que bom, mas a busca é inevitável muitas das vezes. Nós precisamos procurar, precisamos ir atrás. E aí, ela se encontrou num centro espírita, de linha xamânica, e ela recebeu a seguinte situação. Ela era inconformada por ter feito o aborto. Ela conseguiu perdoar o estuprador, ela conseguiu ressignificar uma série de coisas na vida dela, mas a questão do aborto a deixava dilacerada. E ela, num dia, a mediunidade trouxe para ela a seguinte questão. Ela deu um nome para a criança que ela abortou, né? Deu o nome de Miguel, né? E chegou lá e falou assim, olha, tem uma pessoa aqui querendo falar contigo. E era o Miguel. Falou assim, mãe, preste atenção. Eu sei que você sofre, e eu sei que se você tivesse essa informação que você tem hoje, você não teria feito. Mas isso já aconteceu. E não é possível reverter. Eu te perdoo, mas siga em frente e me deixe seguir em frente. Porque enquanto você estiver atrelada a essa situação, você me acorrenta a ti de uma forma totalmente desnecessária. Eu achei essa história belíssima, né? E até convido a vocês, se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, assistir a uma série da Netflix chamada Pedaço de Mim, com a Juliana Paz. Está num momento belíssimo de interpretação e fala dessas questões da nossa sociedade, daquelas pessoas que gostam muito de brincar de Deus para julgar, não para acolher, né? E essas histórias que a gente conta para o medo da gente, essas situações que a gente se alimenta da fé, que anima a nossa igreja, que anima essa reunião, que anima esse momento, é o que nos faz fortalecer na caminhada que temos que ter, né? E em tempo de tanta correria que nós passamos, né, que alimenta essa ansiedade, afinal de contas, temos acesso a tanta informação, que se a gente não tomar cuidado, a gente acaba não só navegando, mas naufragando na internet, porque é muita coisa, né? O tempo todo, aquela situação que você observa, né, que muitas das vezes você não consegue até raciocinar de tudo que lhe é apresentado, né? Eu peço a vocês, porque também peço para mim, que a gente tenha certeza que todo esse momento, que toda essa situação pelas quais estamos passando, não é à toa. Não é à toa, né? Tudo tem um significado.
E esse making off de tudo que aconteceu com a gente, que será tratado por todos, né? Por todos nós, porque Deus não faz distinção. Aquilo que Ele permite que um tenha acesso, nós tendo essa possibilidade, nós também acessaremos. Mas para que a gente acesse, a gente não pode se impressionar. Estava tendo a oportunidade de conversar com a Dona Ivete, né? E eu me lembro que a Dona Ivete, uma das primeiras falas que eu tive com ela, ela falou o seguinte: nenhuma religião tem direito de pôr medo em ninguém. A religião é para nos unir ao Criador, é para nos fazer bem, é para tirar da gente o nosso melhor sorriso, fazer com que a gente ache a graça que existe, né, de encontrar as pessoas aqui, a felicidade de muitas vezes não conhecer o nome, mas saber, né, como diria Machado de Assis, conheço de cumprimento e de chapéu, não sei quem é, mas a gente vê a pessoa, né? Me lembro do senhor Niazi Chaim, do Manuelzinho, do Reinaldo Leite, tantas pessoas aqui na casa, né, tantas pessoas, do seu Francisco lá na entrada, né? Essas pessoas que continuam frequentando aqui, participando daqui, nos trouxeram muito mais do que uma herança de saudade, mas um legado de acolhimento. Sejamos acolhidos, né? Vamos perdoar as coisas que muitas das vezes a nossa indignação está dizendo, não, mas isso não pode acontecer, mas acontece. Mas acontece. Né? Acontece com uma frequência muito grande, acontece até de uma maneira que a gente gostaria de, se tivesse uma oportunidade, fazer diferente. Né? Fazer diferente, dizer, olha, você me desculpa, você me perdoe, não tive a intenção. Eu participei mais ainda, né, de uma casa de cura lá em Arujá, divisa com Santa Isabel. O senhor que abriu a casa, seu Manuel, era do Paz Amor e abriu a casa lá. Não sabia disso, fiquei sabendo lá. E ele abria a casa às 3h da manhã. Então vinha o pessoal, que era um centro de cura, né? E ele fazia uma palestra e falava, se no decorrer daquilo que eu falar, alguma coisa ofendeu vocês, vocês me perdoem, não foi essa a intenção. Porque às vezes a gente mexe em arquivos, em situações íntimas, que a pessoa fica abalada. E não é essa a intenção, não pode ser essa a intenção. Para que nós possamos juntos, né? Juntos, quem sabe até chorar. Mas ter a certeza que a emoção também passa por essas vias, passa por essas questões. Nós temos uma geração que está chegando aí, que muda de 15 em 15 anos, né? É o tempo de uma geração, que tem muita dificuldade em trabalhar a negação do pedido. Já viu como é que jovem faz um pedido para ti? Vou te pedir um favor, mas não demora, não. Como é que é isso, então? Isso é uma intimação? Como é que funciona? Né? Mas é aquela coisa da ligeireza, né? Eles têm pressa, eles acessam com facilidade. E eles são os espíritos que já estiveram aqui, assim como nós. Então, talvez todos possam fazer assim alguma ressalva, todos nós. Mas é inevitável perceber que nós temos muito a aprender também. Muito a aprender. Aprender, inclusive, a ter uma ideia que alguns problemas não foram feitos para resolver, mas para conviver. Né? Eu tenho uma pessoa muito querida que tem um filho que é dependente químico. E ele sofre demais. Porque toda dependência química não adoece só a pessoa que a usa, mas a quem convive com ela. Cai alguma coisa em casa, gruda no teto, porque já pensa que é briga, é uma coisa terrível. Mas é o filho que precisa de acolhimento. Né? Eu me lembro muito do filho pródigo, né? E o Emmanuel fala o seguinte, a visão que ele tem naquela passagem, esse pai sofreu, hein? Além do filho que foi embora, tinha outro que era ciumento. E é verdade, né? Porque um foi embora, voltou, o pai fez festa, e o filho falou, opa, como assim? Vai fazer festa? Para ele que foi embora, gastou todo o dinheiro, volta aí todo estropiado. É ciúmes isso. Olha lá, está vendo isso? Meu amigo acendeu essa luz. É uma coisa assim que a gente fica inconformado, né? Vou dar um sorriso de falsidade. Obrigado. Eu queria muito agradecer a atenção de vocês. Né? Eu queria muito dizer para vocês que, independente das vezes que nós conseguimos nos encontrar,
tenho pelo Paz e Amor assim, um carinho enorme, uma situação que eu falo que tudo começou por aqui. Quando estive com meu filho e voltei para casa, e minha esposa perguntou, é isso que você quer? E me impressionou muito esse trabalho de varredura de passe que é feito, que eu acho fantástico, né? As pessoas receberem passe, que é a nossa hóstia, que é estar com Deus, que é estar com Cristo. Por falar nisso, né? Essa semana eu vi uma informação que fala o seguinte, eu não sei, eu vou na igreja, manda sentar, manda levantar, manda ficar de joelho, né? O padre falou assim, eu posso explicar. Quando você fica de pé, você está com Cristo, você está com Deus. E quando você ajoelha, você se arrepende daquilo que você poderia ter feito melhor. Então, cada movimento, cada instante na vida da gente tem um significado. É que às vezes a gente não sabe a grandeza e a profundidade que tem. Um excelente Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada um de nós e principalmente que a gente sempre lembre que Deus é conosco. Que assim seja. Obrigado, Rando, pela mensagem. E agora as vibrações está a cargo do senhor Francisco de Iana. Muito bom dia. Agora que nós estamos serenados, equilibrados, depois de ouvirmos as palavras do nosso amigo José Rando, nós, aqui, como ele disse, nós não precisamos nem ficar de pé, nem nos ajoelharmos. Mas nós pedimos sempre que as pessoas procurem sentar de uma forma confortável, apesar do banco de madeira duro, e que fiquem o mais afastado possível do banco da frente, que não deixemos a nossa cabeça pender para a frente, porque isso às vezes dificulta o trabalho do passe, na passagem, o espaço é reduzido. Então vamos respirar profundamente. Vamos deixar o ar entrar em nossos pulmões. Uma vez, paramos alguns segundos. Novamente. E vamos deixar que a luz maior do Pai nos envolva profundamente nesse trabalho de doação de amor que é o passe que os trabalhadores nesse momento iniciam. Vamos imaginar que uma luz dourada entra pelo alto de nossas cabeças, no chamado centro de força coronário, e lembramos que centro de força são como sensores que temos distribuídos ao longo de nosso corpo, que beneficiam, recebem as energias que são passadas a todos os órgãos que estão ligados a esses centros. O centro de força coronário é o grande centro assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior que comanda todos os demais centros. Agora essa luz dourada, ela adquire um tom azulado e vai pousar na altura da nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, responsável pelo nosso aparelho fonador, responsável pelo nosso aparelho respiratório, permitindo que o ar que nós colocamos dentro do nosso corpo possa ser trabalhado adequadamente nos pulmões, alvéolos, brônquios, propiciando a nossa transformação sanguínea. A luz azul agora adquire a cor do amor, o rosa, e pousa na altura do nosso coração, no centro de força cardíaco, equilibrando nossos sentimentos, equilibrando os batimentos cardíacos. Essa luz rosa agora vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda contribuindo para o metabolismo da purificação sanguínea. A mesma luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, esse importante centro que acaba sendo o acumulador de todas as energias negativas que nós temos quando ficamos irritados, aborrecidos, e assim
envolvendo todos os órgãos, aparelho digestivo, que acabam sofrendo a consequência dessas energias de baixo teor. Então vibremos para que esse centro seja energizado, equilibrando todos os aparelhos, órgãos do aparelho digestivo, do aparelho urinário, para que eles possam funcionar adequadamente, realizando o metabolismo de todos os alimentos que ingerimos. A luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, o chamado centro de força genésico, responsável pelas energias reprodutoras, ainda pelas forças criativas. E essa luz agora, ela vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar a nossos pés. Ela agora vai subindo pela parte traseira das nossas pernas, lentamente, até parar na base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, o chamado centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra e ainda responsável por regular todo o nosso aparato ósseo e muscular. Essa luz laranja forte agora vai subindo pela nossa coluna vertebral, vértebra a vértebra, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao coronário, fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora, depois que nós recebemos, é o momento de nós doarmos em termos de vibração. E quando falamos vibrações, nós queremos dizer pensamentos de boa qualidade, que sejam dirigidos ao ponto em que nós estamos levando esses pensamentos. Assim, vamos vibrar intensamente, começando por nossos lares. Vamos percorrer cada cômodo, deixar que a luz do Mestre Jesus possa alcançar todos os locais onde passamos as nossas vidas, e que também vamos mentalizar aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas bênçãos de luz. Vibremos pela nossa vizinhança, vibremos pelos nossos locais de trabalho. Vamos mentalizar nossos companheiros, nossos chefes, subordinados, todos aqueles que labutam dia a dia ao nosso lado, para que eles também possam ser beneficiados em suas necessidades. Vamos vibrar pela nossa imensa cidade de São Paulo. Vamos vibrar inicialmente por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore. Vamos estender nossos braços, mãos em gesto de amor. Vamos vibrar por aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, para que sejam inspirados a buscarem socorro especializado, para que possam retomar as suas vidas. Vamos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que lá trabalham, também por aqueles que estão adoecidos, para que todos possam ser tocados por essa luz do Mestre Jesus, para que tenham fé, perseverança, bom ânimo, esperança, não deixando que o medo, esse medo que o nosso amigo José mencionou, contamine suas vidas e dificulte a recuperação e o enfrentamento das dores. Vamos vibrar pelos nossos idosos, pelas nossas crianças, para que todos sejam abraçados com muito amor. Os idosos, para que tenham melhor compreensão daqueles que com eles convivem. As crianças, para que sejam protegidas contra a maledicência, contra a crueldade. Vamos vibrar pelos nossos governantes, aqueles que detêm o poder em todas as esferas, para que sejam tocados a pensarem nas populações, para propiciar às populações condições dignas de vida, não estimulando a discórdia, não estimulando a desavença, para que deixem de pensar nos seus interesses pessoais e pensem na coletividade para a qual foram eleitos. Vamos vibrar pelo nosso imenso Brasil, esse Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que do Brasil brotem luzes que atinjam todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em crise, em conflito, em guerra, para que seus governantes também possam ser tocados a desistirem da guerra e buscar a paz,
a paz entre todos os povos, independente de crenças religiosas, independente de raças ou ideologias políticas, para que todos possam, assim, contribuir para que o trabalho do Mestre Jesus, o maior governador deste nosso planeta Terra, para que um dia cheguemos ao planeta de regeneração, onde o bem Fonte de luz, paz e amor em Jesus.